Você tem olhado para a sua família? Muitas vezes a gente quer salvar o mundo, a gente fica olhando para o mundo lá fora, quer ajudar todo mundo e a gente esquece de olhar para nossa casa, para nossa família. Afinal de contas, nós temos tantas coisas para fazer, muitas pessoas têm o trabalho, têm a escola, têm filhos, têm tantas demandas, às vezes estão gerenciando empresas, negócios e a gente tem tanta coisa para fazer. E a nossa família, por tantas vezes, fica de lado. E é justamente ali onde a gente tem a base, o alicerce para tudo que a gente vai fazer. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Na Bíblia, a gente percebe que Deus tem um carinho muito especial pelas famílias. E muitas vezes, na nossa correria do nosso dia a dia, a gente tem tido pouco tempo para estar com a família, para jantar com a família, para estar momentos juntos, momentos de compartilhamento. E quando a gente lê na Bíblia algumas passagens, muitas vezes a gente não vê o contexto da época e muitas mulheres até ficam indignadas com o que está escrito. Por exemplo, em Efésios 5 nós encontramos, Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Quando a gente encontra essas expressões na Bíblia, quando a gente está envolvido nos discursos de empoderamento, a gente pensa, não, mas como assim? Como que está escrito isso? Parece que a mulher ela tem um valor menor, mas na verdade não é isso. O contexto da época era assim. Mas o que a gente vê hoje no nosso dia a dia? A gente vê tantos discursos de empoderamento, feminino principalmente. Isso faz com que haja uma disputa entre homens e mulheres. Essa disputa não deve haver nem nas piadas, nem nas brincadeiras, porque nós somos diferentes, mas nem o homem, nem a mulher tem um papel principal, nem pode ser protagonista da história em uma família, em um relacionamento, porque senão provoca um desequilíbrio. Por que aqui na Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher? Porque normalmente os homens são um pouco mais racionais e as mulheres são um pouco mais emocionais. O homem é mais mente, mulher é mais coração. A gente é mais sentimento, a gente é mais acolhimento. E quando a gente inverte esses papéis, que são papéis naturais na vida da gente, muitas vezes vem o desequilíbrio. O casal começa a disputar entre eles a liderança e acaba que cada um não assume o seu verdadeiro papel no relacionamento. E a nossa família é muito importante, é a base de tudo. Mesmo que de repente você não tenha um relacionamento, você more com a sua família de origem ainda, muitas vezes você pode vivenciar isso, esse desequilíbrio de papéis que existe dentro da família. Porque a vida moderna nos coloca, nós mulheres, para a gente trabalhar, para a gente também ser provedoras, e muitas vezes a gente deixa de lado o nosso lado feminino, a nossa delicadeza, o nosso servir, que a gente acaba não fazendo. E quando a gente resgata a nossa identidade de verdade, a gente percebe que nós podemos exercer o nosso papel no mundo, sem deixar de lado o nosso feminino, o nosso amor, a sutileza que Deus nos criou pessoas singelas, amorosas, acolhedoras, ou seja, nós edificamos o lar.
E às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem. A gente entra nessas disputas de poderes entre o casal e isso não leva a nada. Ou leva sim a divórcios e a separações. Por isso é importante que cada um conheça o seu papel. E a gente tome muito cuidado com os discursos de empoderamento. Em nenhum momento, a gente deve deixar de pensar que nós temos o nosso valor e que ele é muito grandioso e que a gente precisa sempre ser respeitado. Mas quando a gente passa a disputar com o outro, a concorrer uma liderança, a gente também tem que ver se a gente não está desrespeitando o outro. Por isso que muitos casais às vezes não conseguem conviver, porque há uma disputa de liderança. Ou seja, não há um equilíbrio dos papéis. Muitas vezes a gente se envolve com tanto trabalho, a gente olha tanto para fora e a nossa família fica de lado. A gente não tira tempo para a família. E isso, Deus nos mostra o tempo todo na Bíblia o quanto é importante a gente assumir esse nosso papel. Em Provérbios a gente vê mulheres de negócios, mulheres que trabalham, mulheres que negociam, mas elas também tiram tempo para a família, elas têm tempo para estar curtindo a família. Isso não é uma obrigação, isso é um direito que nós temos de poder ter tempo de qualidade com a nossa família, de, se possível, pelo menos uma refeição por dia todos juntos ou uma vez por semana, se não for possível sempre. Isso é um direito, não é uma obrigação. E muitas vezes a gente se priva disso, a gente atende às demandas de todo mundo, menos a demanda da nossa família. A nossa família que a gente constituiu, lembrando-se que nós temos uma família de origem, que quando a gente constitui a nossa família, a gente casa, a gente sai da casa dos nossos pais, é outra família. Duas pessoas com culturas diferentes que vão se unir, onde tem que ajustar, os valores têm que estar parecidos, mas os costumes, os hábitos, isso vão ser ajustados. Vai se criar uma nova cultura dessa nova família e aquela nossa família de origem passa a ser os nossos familiares. E muitas vezes a gente precisa saber separar o nosso momento com a nossa família e os nossos momentos com os nossos familiares. Tem muitas pessoas que casam e não se desligam dos familiares. Se desligar não significa deixar de dar atenção, deixar de ter momentos de qualidade junto, mas a gente precisa ver que tem uma responsabilidade com uma nova família, com novos hábitos, com uma nova cultura que a gente vai implementar. Por isso que muitas vezes causa desequilíbrio, quando um dos dois não se desprende da família de origem para viver a sua nova família. A gente deve sempre honrar o nosso pai e a nossa mãe, mas a gente precisa saber que a partir do momento que a gente saiu de casa, a gente tem uma família que a gente também precisa honrar e assumir o nosso papel. E nessa vida moderna, às vezes fica tão difícil. Mesmo que a gente seja sozinho, por exemplo, uma mãe e um filho, a gente precisa criar momentos, a gente precisa se dar o direito, é um direito de estar com a família, de ter momentos de qualidade com a família. E muitas vezes a gente se deixa levar por tantas demandas externas e a gente não olha para dentro. Isso aconteceu comigo, isso pode estar acontecendo com você, mas saiba que Deus, Jesus, pode te ajudar a mudar isso, te ajudar a olhar mais para dentro de si, para dentro da sua família, porque quando nós estamos fortalecidos, quando a nossa família está fortalecida, a gente tem condições de ajudar mais o mundo, a gente ser pessoas melhores para o mundo. Por isso, reflita a partir de hoje, para onde você está olhando? Porque muitas vezes a gente quer salvar o mundo e a gente para de olhar para a nossa família. E a gente precisa ver essa hierarquia. Primeiro na nossa vida, Deus. Depois o amor próprio. Aí o amor à nossa família. E depois o trabalho. E quando a gente inverte essa ordem, tudo desequilibra.
Claro que há momentos que a gente precisa dar mais atenção ao trabalho, na escola, quando você tem que se dedicar aos estudos, mas a gente precisa cuidar para que isso não se torne uma rotina, de sempre ser outras pessoas, outras situações serem prioridade e a sua família ficar de lado, porque Deus preza muito as nossas famílias. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.